Olá, boa noite. Eu sou a Maria Salomão e nós vamos iniciar o nosso momento Perguntas e Respostas segundo o Espiritismo. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é uma satisfação muito grande tê-los conosco. Estar com vocês aqui para todos nós é um grande aprendizado. E isso vai fazendo com que vai aumentando as nossas experiências e também a nossa sensibilidade. Primeira questão. Podemos dizer que a vida eterna é a dos espíritos puros, perfeitos, que não têm mais provas a passar? Não. Todos nós fomos criados por Deus para vivermos eternamente e não para morrermos. Essa característica não é só dos espíritos superiores, porque os espíritos superiores um dia foram inferiores. Também foram criados por Deus na simplicidade e na ignorância. E através das experiências reencarnatórias foram evoluindo. Todos nós somos iguais perante Deus, portanto, seus filhos. E assim a lei é de igualdade para todos. Todos somos criados para viver eternamente. Isso é maravilhoso. Questão número 2. Além dos vícios e defeitos que temos, que todos conhecem, qual é o sinal mais característico da imperfeição? Bom, o sinal principal característico da imperfeição é a pessoa não ter amor em seu coração. Porque o amor, ele resume todas as virtudes. Todas elas levam ao amor. Se a pessoa não tem amor dentro do seu coração, ela não vai ter respeito, ela vai ser uma pessoa vaidosa, ela vai ser uma pessoa orgulhosa. Então a gente não pode falar assim que qual defeito é pior que o outro. Todos os defeitos são terríveis. Então nós precisamos trabalhar eles todos os dias em nós para matá-los, para exterminar os nossos defeitos e para que então as qualidades sejam maiores dentro de nós, tenha mais força em nós. E o amor é a maior qualidade que existe. Então, aquele que não tem amor, ele tem o pior dos defeitos. Questão número 3. Meu filho de 10 anos vê espíritos. Tem mediunidade. O que eu posso fazer para ajudar? Bem, agora nós estamos com a maioria dos centros espíritas fechados, mas é muito importante que leve essa criança ao centro espírita para que ela faça um tratamento. E nesse tratamento, a espiritualidade, de uma forma, faça com que essa criança passe a não ficar vendo toda hora espíritos. Se isso vier a atrapalhar a vida dela. Porque eu sempre tive mediunidade e desde pequena eu estava em contato com os espíritos normais. Hoje em dia os espíritos falam as coisas para mim e isso é normal. A gente acaba se acostumando. Quando eu não tinha pais que sabiam nada de espiritismo, vamos dizer assim, e fui sendo orientada pela espiritualidade. O que não pode é uma criança que vê espírito passar a ficar com medo, desenvolver algum tipo de problemas psicológicos, psiquiátricos, em virtude desse medo. Para isso, importante a sua pergunta significa que ela tem pais que tem um certo conhecimento da existência e da comunicabilidade dos espíritos. E a partir daí começar a, se os centros espíritas não estão abertos, e começar então a ensinar os filhos, o seu filho, sobre mediunidade, na linguagem dele, né? Sobre a importância da prática do bem, do amor, tudo na linguagem dele, para que ele possa entender e então, mesmo à distância, nos tratamentos à distância, está recebendo energia positiva para ele ficar bem. Questão número 4. Os espíritos podem aparecer para nós a qualquer hora do dia? Para aquele que tem essa faculdade de vidência, que vê os espíritos, o espírito não tem hora, nem minuto, nem local para aparecer. Ele aparece mesmo de acordo com a necessidade da atração que nós temos com esse espírito. Nós atraímos o espírito de acordo aí com o que a gente age, o que a gente pensa, o que a gente fala, de acordo com as nossas ações. Ele é atraído pelas nossas vibrações. E às vezes, assim, a gente vê algum espírito em algum local também. E isso independe de hora. Para o espírito não tem hora, não. Não tem aquilo
Ah, ele só vai aparecer à noite. Não, aqui alguns espíritos resolvem realmente aparecer à noite para nos assustar, né? Em virtude da escuridão. Mas aí já são espíritos brincalhões. Questão número 5. Tem condições de nós recordarmos detalhes de nossa vida passada? Sim, tem condições, sim. Muitas das vezes essas recordações elas vêm através dos sonhos. Eu mesma já sonhei e já estive no plano espiritual averiguando muitas das minhas vidas passadas, inclusive da vida da minha filha, né, que enfrenta um quadro de resgate nessa encarnação. E eu averiguei muitas coisas que aconteceram, o porquê que isso tudo acontece hoje em dia. A minha vida passada também eu vi. Isso depende se a espiritualidade achar interessante, depende se nós tivermos merecimento e equilíbrio para ver algumas coisas da vida passada. A gente precisa ter equilíbrio para ver a vida passada, senão não adianta. Questão número 6. O livro Memória de um Suicida deixa a gente bem atordoado. É verdade o que aconteceu no livro? O livro Memórias de um Suicida, da Ivone, do Amaral Pereira, é um livro verídico, onde conta ali a história de Camilo Castelo Branco, como um suicida. Então mostra as zonas umbralinas e mostra toda a realidade que existe no plano espiritual, uma realidade difícil que enfrenta muitos suicidas. Sim, é verídico, sim. Então, muito importante que quem vai estudar este livro tenha um bom equilíbrio para não ficar impressionado e busque saber detalhes e ter mais conhecimentos acerca das zonas umbralinas, das questões dos suicidas, enfim, tudo isso. Questão número 7. O amor que as mães têm é igual ao amor universal de Deus por nós? É o mais parecido, segundo a espiritualidade, porque a mãe ela dá sua vida pelo filho. A mãe está sempre junto, independente do que o filho fez, salvo as suas raras exceções. Quando às vezes é um resgate ser a mãe daquela criança, aí realmente existe um distanciamento. Mas na maioria das vezes, se não 99,9% das mães, têm um amor parecido com Deus. O único amor mais parecido com Deus é o amor de mãe, porque é incondicional. Questão número 8. Seria justo aceitar dinheiro no exercício da mediunidade? Não, não é justo porque a mediunidade ela não é um trabalho. Nos Estados Unidos, usa-se a mediunidade como profissão. É diferente porque lá eles resolveram profissionalizar os médiuns. Mesmo assim, não é bom, não é legal. Nós temos as faculdades mediúnicas para exercer aquilo que Jesus nos ensinou, dar de graça o que de graça recebemos. E nós recebemos a faculdade mediúnica não como um dom, a gente recebe para nós resgatarmos os nossos erros do passado através da prática do amor. Então, é errado receber dinheiro. Se nós recebermos dinheiro em troca de mediunidade, de trabalhos mediúnicos, nós estaremos nos comprometendo e estaremos atraindo para o nosso lado cada vez mais espíritos levianos. Questão número 9. O que nos ocorre depois da morte? Depois da morte, simplesmente a gente deixa o nosso corpo físico e nós iremos estar em algum local do mundo espiritual, que é uma dimensão diferente dessa da nossa, por isso que é difícil a gente ver, mas é o verdadeiro mundo, onde nós estaremos de acordo com aquilo que a gente fez, ou seja, a gente plantou aqui na Terra, nós vamos colher na hora que a gente desencarnar. A gente já começa a colher aqui, mas a sua questão é o que que ocorre depois da morte. Então, depois da morte, vamos dar exemplo. Se a pessoa desencarnou com um problema grave de saúde, depois do desencarne, ela vai passar por um tratamento no seu perispírito para se reajustar, para se melhorar, para depois, então, estar em condições ativas no mundo espiritual e aprender também lá. Tudo isso também vai depender do quê? Das suas características morais. Se ela é uma pessoa boa, se ela é uma pessoa que perdoava, se ela é uma pessoa que ela procurava praticar os ensinamentos de Jesus. Então, depois da morte, o que acontece é o livro se abrir. É isso. Não tem como esconder mais nada. E é hora que chega o momento de nós estarmos perante a espiritualidade com a cara limpa. Não tem nada para esconder. Sem máscaras. Questão número 10. Nesse momento de restrição,
Os velórios, como ajudar quem desencarnou, as famílias de luto. Nós podemos ajudar essas pessoas que infelizmente estão passando por um momento terrível, difícil, é muito doído mesmo, que a nossa energia positiva sempre chegue presente. Esses nossos irmãos que estão sofrendo tanto de não poder se despedir, ter a última despedida ali do seu parente, do seu amado, não é nada fácil. Que eles possam ser abençoados e protegidos por Deus e que possam ser fortalecidos. E para a gente ajudar nesse fortalecimento, a gente tem que fazer a oração, se comunicar através das redes sociais, né? Através das ligações, emanar vibração positiva, fazer bastante oração e estar conversando com a pessoa sempre, né? E é o espírito orando por ele para que ele possa entender essa situação, o porquê que ele saiu dessa forma e seja acolhido no mundo espiritual. E Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Acabamos de fazer mais um momento de perguntas e respostas. A gente sempre aguarda a sua questão. A sua dúvida é a dúvida de outro e ajuda também a gente a estar cada vez estudando mais. Participe conosco do Momento Perguntas e Respostas. Mande as suas questões. Um grande abraço para vocês. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.